Então vamos começar mais um podcast Movimento Saúde aqui. Esse programa que me traz, além de um bom papo, sempre bons amigos, né? O pessoal daqui a pouco vai estar achando que eu só tenho amigo que faz coisa importante aí, né? A gente consegue pautar sempre com amigos. E aqui eu estou retribuindo que a gente veio aqui nesse mesmo estúdio fazer rádio web, né? A gente vai entrar esse assunto aí com duas pessoas que são amigos de longa data por motivos diferentes, né? Fomos nos encontrando e hoje temos amizades em comum aí. E a temática hoje nós vamos falar sobre o triatlon. Então nós vamos trazer dentro do Movimento Saúde Podcast, que é um oferecimento da Geração Água, Escola de Natação, da Clínica Bela Físio de Fisioterapia, da CMZ, Assessoria Esportiva, e da Peixinho, Escola de Natação. Assuntos que entrem nesse guarda-chuva aí para a gente passar para as pessoas algumas dicas, o que é uma orientação adequada para fazer, porque hoje está meio bagunçado. Então, meus bons e grandes amigos, né? José Valdeir Júnior, o Gustavão, eu ia dizer Gus, e aí já trancou. O Gustavão, que o pai dele foi colega do meu pai, né? É verdade. De faculdade, depois de um tempo a gente foi se encontrando e... mas os sobrenomes são parecidos, Gustavo Neves, Carlos Candiota, e daí queria saber quem era quem, daí fala os apelidos. E hoje a gente tem uma convivência, não como a gente gostaria, mas estamos aí convivendo, né? Então, pelo sorteio é o Zé, é isso, Gustavo? Isso, toca a ficha, Zé. Tudo contigo. Zé, prazer estar aí, te apresenta aí, como é que tu chegou no triatlo aí, brevemente, pra gente começar a conversar sobre a temática central aí, que é o triatlo. Valeu, prazer é meu, Carlos, obrigado pelo convite, E vamos relembrar aqui, né, 2013, nós estávamos discutindo ali, né, que 2013 e 2014, né, eu e o Gustavo tínhamos aqui... Acho que o Guilherme vai botar na foto depois, né, cara? Aqui nós temos um registro aí. No Timoneiro aqui, a Hora do Esporte, né, Gustavo? A Hora do Esporte. E aqui trouxemos algumas... Era o pré-podcast? Era o pré-podcast, já fazíamos podcast e não sabíamos. Isso aí. E então, né, o esporte tá na veia, né, tá aí a... E o esporte une. Aí, ó. Olha aí. A gente só tem dúvida se é 2013 ou 2014, né? Ó. Os três mais novos, os três mais bonitos. Eu tava comentando com o Zé aqui. Mais magros também? Não, eu mais gordinho e o Zé mais magrinho. Agora, ó. E tu igual, sempre a mesma... O mundo gira. Molde, ó. Tu não muda, Karlovski. Tô sempre no mesmo shape. Eu e o Zé, ó o cabelo. Meu Deus, Zé, pai. Tá bom. Tudo certo. Os bullets. Mas tu tá com um shape bacana, Zé. Tá magrinho. Na época devia estar... Faz algum Ironman na é Pro. Verdade, né? Eu já tava abandonando. Muito legal. Já tava muito na legal. cachaça. Muito legal. Bacana. Bom, então, voltando aí, né, Carlos? Só fazer o registro, são os mesmos, né? Exato. Vai que alguém tem dúvida. E o esporte sempre teve, né? Sempre teve, desde bem cedo na infância aí, na minha vida, na de vocês também, pelo que eu conheço a história. Comecei com judô, né? Ainda em escola, depois isso evoluiu para clube. E aí tive uma carreira ali até... Natação, que a gente nadou junto na Peixinho. Natação era aquele esporte da tarde, né? Lá era o famoso Zé Buraco, Gustavão. O Zé Buraco. Lá. No judô. Mas é outro podcast, daí é outro podcast. No judô, Zé Peito, né? Zé Peito, eu ia dizer, né? Então, fiz a carreira ali no judô, né? E... algumas competições bacanas ali, consegui disputar. A gente quer trazer também, né? O pessoal do judô fica aqui o convite pro João Derli, pro Lobo. Exato. O Spear também, Floriano, Netinho, essa galera aí do judô para tentar fazer uma temática de judô que sempre foi muito forte em Canoas e também de grandes amizades, né? Porque a gente se encontrava em competições aí, que nem do Gustavo, os pais se davam e a gente foi crescendo e competindo junto. E trazer esse pessoal aí de peso, né? Verdade. O Fernando Lobo e o Spear, que foram referidos aqui, fizemos uma equipe júnior na Judokan, e onde ganhamos o torneio Benemérito de Judô do Brasil, que era como se fosse hoje um torneio, um campeonato brasileiro por equipes, né, por clubes. Então, fomos uma equipe aqui de Canoas que, né, teve esse... Com certeza um feito não repetido. Não repetido até hoje, né? Então, e viajaram sozinho. Não tinha nada de apoio aí e tal. Então foi bem legal. A carreira de judô... E só registrar aqui, Zé, que a gente lembra, de repente tu lembra mais até porque tu é do judô, mas o Douglas Potrick, o Baiar também, que acho que continua presidente da Federação Gaúcha de Judô,
espaço aberto para falar dos projetos, falar sobre... Eu acho que está tendo um resgate dessas atividades, né, olímpicas e paralímpicas aí na nossa cidade, né? Então é legal a gente trazer esse pessoal para conversar aí e explicar o que está acontecendo, como a gente vai fazer hoje do triatlo. Douglas, uma boa referência aí, né? Hoje em dia para o judô canoense, treinador das categorias de base da Ele vai da seleção escola brasileira. até a seleção. E o Baiar também foi meu colega de clube, hoje presidente da Federação Gaúcha de Judô, fazendo uma boa gestão. Então, assim, conhecemos aí, né, muita gente no esporte, né? E tu passou pelo judô, natação, e daí foi indo. E eu joguei bola também, joguei no Canoas ali e tal, mas o esporte de competição mesmo foi o judô, sempre foi. E depois que eu machuquei o joelho e veio lesões de ligamentos, coisas que um pouco mais complicadas, não dava mais para lutar em alto nível, né? Fazer judô como eu gostaria de fazer. Resolvi fazer algo mais... Vem trabalho, faculdade, essas coisas. Aí as responsabilidades, elas começam a entrar aí, te tomam tempo. As namoradas, né, Gustavo? E aí a gente acaba não conseguindo, né? Esse aqui tem história. Mais um podcast. E aí a gente não consegue mais fazer, né, com toda a dedicação que a gente gostaria. E aí acaba... resolvi fazer algo que me estressasse menos, que demandasse menos tempo, né? Não consegui, porque aí resolvi treinar pro Ironman. E aí treinar triatlon junto com o Marcelo Diniz ali. Que foi... Mas tu lembra o primeiro cara que foi contigo no triatlo lá pra te dar a mão, pra te entrar, pra nadar? Lembro, fui o último a sair da água, o Carlos estava lá. Claro, é verdade. O Carlos estava lá. Aí um dia ruim, né, Zé? Tá louco? Um dia ruim de estreia. Um dia ruim. Que ano foi isso, Zé? Isso aí foi 2006, 5, 6. Lá na Zona Sul, lá, acho que era Lami aquilo. Lami. Né? Aí estranhei muito, cara, que o fundo do rio não tinha azulejo. Não tinha azulejo. Não tinha marca. Aí não conseguia. A água não estava transparente, a ducha não estava quente. Aí não consegui nadar. Aí foi um lodinho bom de pisar, né? Não, e eu meio fora, assim, e o pessoal indo, ele dando uns passinhos, a água chegava no joelho, dá uma olhada, daí eu dei uns passos pra ele, vai, é isso aí, espero o pessoal. Mas foi, né? Foi. Mas o cara é estranho, né? É bravo. É bem diferente. E aí saiu. Até o momento não tinha essa experiência, né? De nadar em água aberta. E por isso que quando a gente falou dos tópicos, botar os tópicos, às vezes fazer uma experiência anterior em águas abertas, uma provinha pequena de 65. Fundamental. Juntar os esportes, né? Que hoje tem a possibilidade de tu fazer só de corrida e a bicicleta, fazer um simulado antes, e faz muito, e o pessoal não tem ido, né? Mas é por aí que esse tópico tem que entrar depois. Mas faz muita diferença, dá muita experiência, né? Pro atleta que está iniciando, precisa, eu sempre falo, né? O atleta precisa cumprir as fases, né? Sem pular etapas. Uhum. E hoje em dia o que a gente muito vê, e nós vamos falar mais sobre isso, né? É a pessoa comprar uma bicicleta para fazer um Ironman, né? Sem ter nada de experiências anteriores. E aí a tua ideia era começar a fazer o triatlo como uma atividade física. Como fator motivador. 2003 eu morei nos Estados Unidos, fiquei um ano lá nos Estados Unidos e comprei uma bicicleta e comecei a pedalar lá, né? Assim, aqui eu já pedalava com o nosso amigo Chico, aqui já fazia uns treinos aí. Tá na mountain bike até hoje lá, tá fazendo... Como é que é o nome dele? O Chico ele tá com a assessoria dele, que é a Cume, assessoria esportiva. Mas tá competindo ainda, compete aí e faz prova de mountain bike. Então, um cara que migrou do triatlon, foi muito bem no triatlon, né? Chegou a competir Havaí, né? O Ironman do Havaí. Começou nadando com a gente lá na Poli, ele é um oriundo da natação. E corria muito bem, né? Corre muito bem, né? E nada razoavelmente bem, né? Dentro do... Tinha muita dificuldade no inverno para fazer a transição do inverno, para começar a nadar. E tem um pedal muito forte, muito consistente. Então, a gente já fazia uns treinos de pedal junto nessa época do judô. A gente pegava as bicicletas no meio da tarde, vai a laçador, vai
São Leopoldo, essas treino de gurizada aí, né, pra ocupar a tarde. Vamos. Vamos ele mora na frente da minha casa, né, os pais dele ainda moram ali. Nós ia remar no GPA, ia de bicicleta, o Pichachi ia correndo, é isso aí, vamos. Ele tá fazendo o quê? Nada, então vamos. Então vamos, sai dali. Hoje em dia, Deus o livre, sai sem um gelzinho na mão, né? É isso aí, né? é isso aí. Mas né, então assim, essas A vida experiências, como ela é. né, cara, que foram sendo acumuladas aí durante a trajetória toda, trouxeram uma bagagem, né? E tu acabou fazendo quantos Ironmans? Eu ainda fiz, até o momento, 8. 8. Né? Ainda faltam 2 para eu me aposentar. E tudo com o Marcelinho te orientando. Boa parte deles com o Marcelo Diniz me orientando. Legal. Eu acho que eu fiz 2 ou 3 que eu resolvi eu mesmo fazer minha planilha, depois de me formar, né, na faculdade. Mas que é diferente, confesso que não me senti tão bem quanto eu me sinto quando eu tô orientado por ele. E antes de passar pro Gustavão, deixar um abraço aqui. Já tentei trazer o Marcelão umas 2, 3 vezes. Aí ele disse que não tem mais nada a acrescentar. Um cara que tem muito a acrescentar de história e de papo, verdade, né? E de estar morando em Tramandaí e que vai ver uma possibilidade se tiver por aí, mas acha muito difícil de participar. Mas fica aqui o abraço. E sempre que quiser tá aí, fazer um baita programa, seria um baita grande do papo. Marcelovski, meu treinador, né? E ele já puxa aí, Gustavo, daí tu começou como? Olha, eu não tive essa trajetória tão persistente quanto a do Zé aí no esporte, mas sempre tive o esporte me acompanhando durante a minha infância até hoje. Eu iniciei com natação, acho no IPA, com 4, 5 anos. Depois passei para a União e tal, mas nunca competindo, mas como lazer e gostando mesmo do esporte. A competição veio com o futebol. O futebol eu tive a oportunidade de participar de alguns campeonatos. Joguei categoria de base no Internacional durante uns 3 anos, eu acho. Mas eu era o segundo da reserva do ponta direita. Não jogava nunca, né? Ficava no banco sempre. Mas sempre gostei de jogar bola. Dá experiência. Eu acho que a competição dá experiência. Com certeza. E luta também, lutei um pouco de karatê, full contact, sempre fui metido. Iniciei o curso de educação física junto com a administração, aí larguei educação física, aquelas coisas assim de guria. Mas sempre gostei de atividade física, o esporte me acompanha até hoje. E, bom, e sobre o triatlo, né, como é que apareceu na minha vida, foi esse cara aqui, ó. Tá aí ocupado. Eis Natação agora. Natação foi, eu acho que a atividade que mais me acompanhou, mas né? tu já fazia travessia daí? Isso, travessia eu iniciei, eu acho que em 2005, 2004, a fazer travessia. Nadava com o Léo no MAP ali, não? Isso, o Léo foi nosso treinador no MAP. É que tinha aquelas histórias que nós íamos nas travessias lá do Guaíba Country Club, tu tava por ali, porque também o teu pai tinha uma casa ali, sempre tinha uma função, né? Mas que ali era um lugar legal de nadar, né? Ficou muito tempo sem. A natação me deu, eu acho, a base pro triatlo, que nem eu já estava dizendo, a importância das fases, né? Da base E eu acho que das 3 modalidades, sim, fiz várias, né? Foi onde eu me encontrei, eu acho, no esporte ali. Foram nas travessias. Eu acho que foi em 2005 que eu iniciei as travessias. E aí fiquei 2005 até 2012, quando eu migrei pro triatlo. Qual foi 2011. Teu primeiro área foi quando? 2011 ou 12, Zé? 12, acredito. 12 eu não foi, fiz. Né? 12, foi 12. E quantos tu fez, Gustavo? Fiz 2 só. 2. E mais o que foi agora? O Fodax foi o ano passado, E algumas pequenas aí, né, Zé? Que a gente fez juntos também, né? Em São Paulo, aquela em São Carlos. Uma prova bem difícil, dura, né? Mas a natação... Aí desde lá tu tem feito triatlo, ou pelo menos as modalidades tu te mantém ativo pelas modalidades. Ou nada, ou pedala, ou corre, ou consegue fazer os 3 juntos. Exatamente. Eu fiquei parado um bom tempo aí, né, Carlão? 2014. Sim, tu voltou lá na geração com esse objetivo já de fazer 2000 e pouquinho antes da pandemia ali, eu retornei, porque eu fiquei um bom tempo afastado, né? Mas a função de filho também, tudo, né? Mas eu fazia uma musculaçãozinha, alguma coisa, dava uma corridinha na rua. Mas nada pensando em competição, né? Acho que a competição surgiu com a vontade de fazer essa prova, que foi o Dax, que em 2019 eu acho que eu assisti um vídeo sobre essa prova, eu digo, vou fazer essa prova. Aí iniciei. Pandemia, comecei a nadar, né? Fechou piscina, eu retornei depois de um tempo. E aí me preparei para essa prova. Tentou levar o teu pai para lá, que ele estava querendo fazer uma atividade, daí ele acabou não fazendo. Mas o cara que me incentivou tá aqui, ó, o Zé. 2011...
né? Acho que em 2011 nós começamos a treinar, né, Gustavo? Em 2012, eu fiz 2006, 2007. É que pro pessoal que não sabe, o triatlon do Rio Grande do Sul, e de forma geral até no Brasil, é uma modalidade muito nova, né? Muito nova, é. Muito nova. As provas oficiais, Sim. eu acho que não deve ter 25 anos. Tem mais, tem um pouquinho mais. Aqui no Sul, acho que não. Porque lá na Poli, a gente organizou, que eu sempre falo, aquele circuito que na época era biathlon, que eram 5 academias, que era nadar e correr. E depois disso começou, acho que 1 ano e meio, 2, isso aí devia ser 94 ou 95. Então as primeiras provas de triatlon, 97. Eu acho o Ironman, eu acho que está em Floripa desde 2003, se eu não me engano. Iniciou em Porto Seguro, né, Zé? Perto do 2000, perto de uma natação, não, perto não tem do nem futebol. comparação. Não tem comparação. Eu acho legal pro pessoal que não sabe hoje quais são as modalidades, e daqui a pouco tem muita gente que tá ouvindo e quer fazer. O cara que tá nadando, o cara que tá pedalando, o cara que tá correndo. Como é que é as modalidades hoje do triatlon? E também um pouquinho de dica, já que o Zé que te botou nessa fria aí, orientar de forma correta, né? Porque tem muita gente que tá não só no triatlon, né, mas nas modalidades, porque hoje parece que tudo tu pode, do jeito que tu quer, na hora que tu quer, e não é bem assim, né? Então, as modalidades hoje do triatlon quais são? O triatlon é um esporte composto por 3 esportes, né? Que é a natação, o ciclismo e a corrida, né? E dentro dessas essas 3 modalidades esportivas, elas podem ser feitas provas de várias distâncias, né? Tem um short triatlon, por exemplo, que nada 750 metros, pedala 20 e corre 5. Depois a gente tem o olímpico, que é nada 1.500, pedala 40. É o dobro. Acho que agora até mudou, né? 10. O olímpico acho que mudou, cara, andou mudando. Bom, enfim, o olímpico é 1.500, 40 e 10. Aí depois a gente tem uma prova de longa distância, que seria um meio Ironman, 1.900 de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida. E o Ironman, que é 13.800 de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida. Então essas são as provas básicas aí do Ironman. Depois existem algumas provas com distância maior, que são feitas assim esporadicamente. E tem provas específicas que às vezes ajustem dependendo do lugar, né? Exato. Vai correr 20 ou vai correr 18, enfim. Mas daí não são provas oficiais, né? Não valem índice, não valem... o triatlo olímpico continua sendo 1.500, 40 e 10. Então, Eu achei que tinha dado uma ajustada nas últimas 2 modalidades ali. Porque o que acontece? Porque fizeram alguns entre, né? O meio Iron e o Iron tem provas intermediárias também, não tem? O que acontece como o olímpico é 1.500 de natação e o meio Ironman é 1.900, fica muito próximo essas distâncias, né? Então, o pessoal acha que seria mais conveniente alterar isso, mudar isso, né? Mas, pelo jeito, então, não aconteceu a mudança aí que eu achei que... Eu tinha lido em algum local aí que... E para vocês que já fizeram prova, o que seria um caminho perto do ideal para começar a fazer uma prova? Tem que cuidar dos equipamentos também, né? Porque na época que eu fiz, não tinha nem o check da bicicleta lá, como é que chama? O clipe? Não. Tu largava a tua bicicleta onde tu quisesse, a bicicleta que tu quisesse. Sim. Não tinha transição. Não tinha conferência de bicicleta. Não tinha equipamento. Então, pode usar o que quisesse. Até que o Fernandão fez lá em Garopaba com uma barra forte e ganhou. Checklist ali. Não. Checklist do... Tu podia correr sem freio? Sim. Não tinha nada, né? Hoje... A verificação do hoje tem, né? Sim. Hoje tem. Hoje tem um monte de situações diferentes, até porque às vezes o cara acha que precisa da bicicleta top de linha, não é por aí. Não. Tem a modalidade de mountain bike também que tu pode fazer, então... nas provas menores tu consegue... Tem a categoria mountain bike, né? Tu pode fazer de mountain bike. Nas provas Ironman, por exemplo, lá o Fodax, provas maiores, aí não tem essa divisão. Mas no sprint eu acho que também tem. Porque essas provas menores, elas são... O objetivo delas é esse, né? É integrar, é fazer as pessoas terem a experiência de participar do esporte, né?
colocar o esporte na vida da pessoa. Isso é importante. Importante aí é não pular etapas, né, do treinamento, né? A pessoa às vezes não sabe nadar e quer fazer um Ironman, né? Então assim, pô, vai para uma escola de natação, vai lá na Geração Água, vai em outros, vai na escola de natação, aprende a nadar, aprende os fundamentos. Depois de aprender a técnica, começa um treinamento específico para fazer uma prova, né, com uma preparação física daí no esporte de natação, né? Integra isso com um pedal. Hoje em dia tem o Gustavo, que é um exemplo disso. O cara fez o treinamento todo para um Fodaxman, que é uma prova praticamente só de subida, em casa. Ele treinou só em casa, só no rolo. Só no rolo. Só fazendo treino com bicicleta estática, né? Hoje em dia tem muita possibilidade de fazer isso. É importante explicar isso para o pessoal que não conhece, que tem hoje ferramentas para... Porque um dos problemas do pedal é tu ir para a rua, né? Sem dúvida. Só deixa eu fazer um parênteses dessas fases, dessas etapas que extremamente importantes que o Zé colocou. A natação, para mim, é a etapa primordial, a principal, né? Eu acho que tu tem que ter uma base, né? Até porque tu muda muito o cenário de treino, né, Carlão? Pô, piscina para um ambiente aberto é muito diferente, né? As pessoas têm muita dificuldade de fazer essa transição da piscina para águas abertas. Então, eu acho que é a etapa principal, né, sendo a mais curta, mas para mim a mais importante. Ter uma boa preparação, né? Para iniciar a prova. Aquele dia que nós falamos do Fodax, que a gente chegou a montar uma planilha para ti, depois tu migrou no Marcelo, eu me lembrei que eu te falei isso, e uma coisa que eu acho, desde a época que a gente montou a equipe de triatlo lá no Gaúcho, que a natação às vezes é meio desdenhada pelo pessoal. Chega de qualquer jeito, põe a roupa e não tem tanta dificuldade. Primeiro, por uma questão de segurança. O pai do Zé fala isso sempre sobre a segurança do avião, né? Por que a manutenção tem que ser tão forte, tão preventiva? Porque não tem acostamento. Não é que nem o teu carro que tu põe no acostamento e vamos chamar um guincho. O avião não tem acostamento. E a natação, nós fazemos um paralelo pro triatlo, né? Abraço pro seu Valdoir, né? Falei com a tua mãe agora de manhã, já dei o abraço, então falta só ele. Daí, senão eu vou me complicar lá. Daí, a natação é a mesma coisa. Tu passar um sufoco, por exemplo, nós jogamos bola junto, tu teve cãibra. O que tu fez? Tu sentou no chão da quadra, né? Sim. Tem cãibra no meio de um mar, no meio de uma lagoa. E a outra coisa é que tu pode incrementar o treino para saber que condição que tu tá com um nível de lesão muito baixo. Sim. Então, a natação ainda tem esse benefício, que nem uma prova dura. Por isso que eu lembro bem, nós conversando ali, e tu poder fazer esse tipo de preparação para ti melhor para bicicleta, melhor para corrida, né? Mas o pessoal não usa tanto isso que tu tá falando assim, ter um cuidado um pouco mais... Tem que ter um cuidado. Não porque é uma distância, mas pelo que ela te proporciona e pelo risco que tu corre ali, né? De que nem o Zé, me dei uma travada, e se tu der uma travada lá no meio, situações de pânico são frequentes em todas as provas de triatlo. Com certeza. Na natação. Agora não sei se vocês estão sabendo do CrossFit que teve com prova aquática, né? Tiveram que tirar a gente de dentro da piscina. Piscina de 2 metros, padrão de competição. Tu trava, não tem. Te agarra na raia, tu tá travado, tu vai pro fundo, com salvamento, né? É que é aquela história assim, vamos que dá, vai que dá. Vem comigo, né? Daí o cara sai, o outro sai diferente. Mas a questão não é essa, a questão é em que condição tu vai sair da água, né? Assim, pra etapa mais longa, né? O cara bem treinado, ele sai com uma frequência cardíaca muito mais baixa do que o cara mal treinado e vai conseguir render muito melhor na próxima etapa, né? Que é o ciclismo, que é uma etapa longa, ela desgasta, dura muitas horas, tu precisa estar inteiro, com perna inteira. Tu acha que no ciclismo não cansa braço, cansa braço. Sim, tu mantém a posição, né? O sustentar a posição, o ombro, aqui, antebraço, tudo cansa. E cervical, lombar. E vibra muito. Então, assim, tu tem a preparação específica, ela é fundamental. Então, como tu vai sair da água é um baita indicativo para como é que vai ser com certeza, o restante do teu dia, né? Então, pro cara que vai começar, faz uma travessia, faz uma maratona aquática ali pequena, que as de entrada normalmente são 500 ou 750 metros para ter a experiência.
no pedal pode treinar no rolo, não tem muita gente hoje saindo em pelotão, porque é difícil também, né? Tu começar, os caras às vezes estão voando, tu não vai estar junto. É difícil, e tá perigoso, né? Sempre foi, né? Mas assim, tem... sempre foi. Mas tem, Carlos, assim, tem grandes assessorias, a própria assessoria do Marcelo tem ali o pessoal que pedala junto no sábado na Beira-Rio ali, a galera se encontra e faz o pedal cedinho ali na Beira-Rio. Então, assim, dá pra... Mas não seria o caso de fazer uma prova, quero dizer, é tentar juntar, para aprender uns macetes, né, de andar junto, de pedalar uma longa distância junto com alguém, o cara te dá uma dica, porque isso faz muita diferença. Essa experiência. Porque mesmo o pequeno, né, o sprint ali, é uma distância considerável já com os 3 juntos, né? E eu acho que isso é outro fator do iniciante não se dar conta, e daí um erro muito grotesco, quem já acompanhou uma prova de Ironman, é tu ir lá e ver, né, as pessoas sem condições de fazer, principalmente os homens, que nós falamos aqui no início, mas assim, por não ter esse cuidado, né? O Gustavo fez esse treinamento no rolo pro Fodax, mas ele já tem experiências anteriores de pedalar na rua. Nós pedalamos muito na rua junto. Por isso ele conseguiu ter essa condição de treinar só no rolo agora, depois de fazer 2 Ironmans, depois de ter um histórico pedalando na rua, né? O pedalar na rua é fundamental também. Aquele primeiro que tu fez era um olímpico ou era um sprint? É sprint. Quando nós saíamos para pedalar em pelotão, eu na época era o mais experiente ali do pelotão, eu ia de grupo em grupo, dando as dicas, isso aqui não faz assim, isso aqui faz assado, não fica tão perto na roda. E tu que passou por essa experiência, Gustavo, faz muita diferença isso, né? Faz bastante. E é difícil formar essa turma assim, porque até por causa dos horários, tudo, como é que essa experiência para começar a treinar, como é que funciona, vocês treinaram junto? O que começou? O Zé já estava mais embalado, daí o que faz diferença o cara ir contigo, te ligar, te mandar uma mensagem no dia antes? Com certeza, para inscrição no Ironman, o Zé me ligou 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, ficava me mandando assim, e aí já te inscreveu, não te inscreveu? Então, com certeza, tem que ter o apoio do... E chegaram a treinar em quantos ali no começo? Não, no início era poucos, no né, início Zé? era eu, poucos. tu, o Xandão, acho. O Sapo, talvez. Sapinho junto sempre. Uns 4, 5, mas... Carlão, às vezes. Carlos, né? Carlão lá do Gaúcho. Carlão lá do Gaúcho, E todos com bastante experiência ali. Eu aprendi um pouco com o Carlão da família Extrema, aquele... Não, o Carlão, lá de Gravataí, o velho Carlão. Não, o Carlão do Gaúcho. Carlão do Gaúcho. Gaúcho. O outro que tu falou, o Xandão. Xandão da família Extrema. O Sapo que nadava e tá aí até hoje ali, nos é entregando na gráfica. Sapo, gente boa. Fornecedor de gráfica. Sapinho tem 8 também. Sapinho é forte, Sapinho tem 8 Irons também. Baita parceiro de treino. Treinamos muito juntos, muito. Então, os cuidados que tem que ter é isso, é formar uma turma para ir pra rua, porque pode dar uma zebra também, né? Tu tá em algum lugar. Fura pneu, sei que sempre tem zebra. Sempre tem zebra. E os treinos são o quê? Assim, pra começar? Vai fazer o... Se tu vai... Treino de Iron... Não, os do início, né? O cara tá iniciando, vamos dar uma olhada. Isso ali é 20 km, é 30 km. Mas mesmo assim pode dar... Dá toda hora, fura pneu toda hora. Então, se tu não tiver um cara... ou um grupo ali que seja parceiro, tu vai ficar no meio da freeway trocando pneu sozinho, né? Tem grupos que saem e os caras não esperam, né? Nós temos por método, por parceria, furou um para todos, né? Mas tem grupos que optam, cara, nós não vamos ficar parando cada pneu que furar. Vocês dão um jeito aí de... coloca mais proteção no pneu, compra um pneu de uma qualidade melhor, para que ele não fique furando toda hora, para a gente não ficar interrompendo o treino toda hora. Nosso nível não é, né, nível competitivo em provas longas, então assim, vou lá, o cara furou o pneu, paro ali, ajudo, vamos trocar até o momento de dar uma risada ali, parar. Isso eu acho uma coisa legal de abordar também, tu falou e mesmo no competitivo, né, o triatlo acho que tem uma característica que é muito raro, a não ser que tu esteja no mesmo nível em 3 modalidades. Por exemplo, nós 3 aqui, né? A gente não está no nível nenhuma modalidade, nenhum do outro. Nós não vamos achar nem 2 na mesma modalidade parecido. E ele tem essa característica, tu não compete contra outro.
Pra mim é muito claro isso, sabe? Tu tá competindo só contigo. É lógico. Então, assim, tu não tá no competitivo, tu tá na parceria, tu tá com uma atividade física. Então, o objetivo é fazer bem a prova, te manter ativo. E o triatlo te proporciona isso, né? Porque daqui a pouco eu pedalei com o Gustavo, que é do meu ritmo. Eu vou nadar com o Zé, que é do meu ritmo. Eu vou correr com outro cara, que é do meu ritmo. E na prova vai acontecer a mesma coisa. Então, ele não vira o teu adversário ali, né? Ele vira, às vezes, um parceiro daquela etapa da prova ali, né? Então, gera umas parcerias, assim, no triatlo, né? Que é muito legal. E como no competitivo também tu não consegue fazer as três junto, eu vejo esse clima nas provas e eu acho que isso que dá a falsa impressão de ser uma barbada, né? Que não é assim, o clima é festivo das provas, né? E independente da distância, eu acho que o objetivo do triatlo é sempre chegar. Uhum. É um desafio, pessoal. Quem não passou por essa experiência é um desafio, né? É o desafio de todos. Por isso que eu acho que tem essa diferença, né? Da integração, da amizade, né? Do apoio, né? Dos atletas da mesma categoria ou de outras categorias. Então, é diferente, né? Não é aquele ambiente tão competitivo. Claro, tirando os profissionais isso ali, aí, eu acho que o chegar é o que vale. É o que vale, tem que chegar. Eu sempre falo, é a vitória, cara, já. É a vitória, chegou... Eu acho que ali em provas longas, né? Prova do Ironman, por exemplo, dessa franquia Ironman, tem muita questão da vaga para Havaí. Eu acho que os caras que estão competindo pela vaga, naqueles 20 caras da categoria ali é competitivo. Nos outros 200 e tantos que tem em cada categoria de idade, aqueles caras ali estão pela festa, né? Então, assim, se tu não é daquele grupo ali dos 20 melhores do... Mas eu quero dizer, mesmo que esses 20, eles não têm, por exemplo, tu tá no judô com o cara, é tu e o outro cara. Sim. Tu vai nadar e o cara da raia do teu lado, né? Ou da outra série, mas é na mesma batida, né? Uhum. Tu vai correr, o cara também vai estar junto contigo. No triatlo, não. Pode dizer que o cara... daqui a pouco eu vou te passar só na corrida. Fiz toda a prova lá atrás, né? Então, é isso que cria esse ambiente do triatlo, que é muito bacana, né? Que eu acho uma competição muito festiva, muito, muito legal. Tanto é que às vezes faz junto, né? Festival de águas abertas, junto com travessia, com rústica. E tu vê um monte de gente participando. Acho que daí que também vem essa... vai lá, faz o triatlo na próxima. E não é bem assim, né? Tu já esteve lá assistindo alguns Ironmans lá, enquanto nós estávamos fazendo, né? E tu vê que essa integração até a própria galera que está assistindo ali, né? Uhum. É um grande evento, né? Bom, primeiro que para a cidade, né? Segundo que o local ali fica super badalado, super movimentado. Então, assim, é um grande evento que está acontecendo naquele momento ali. Então, assim, é uma festa para todo mundo. Principalmente os atletas, então, né? A gente que só curte. Ali é o dia da festa, né? É o dia da festa. A parte ruim é o treino. O ruim todo já foi feito, né? Alguns meses antes ali, que é a preparação. Né? Não falamos da corrida, né, Carlos? A corrida também tem suas etapas. O cara vai lá, começa a correr. Eu já vi casos de pessoa não correr antes de começar o treinamento. Começa a correr 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, aí faz uma prova de 5 quilômetros, passa para 10, faz uma de 21, e assim vai evoluindo a tua... Né? Eu falo que tu vai criando casca, tu vai ficando mais cascudo, e se tu não tiver feito lá 3, 4 vezes de 30 quilômetros, né? Tu não tem a experiência suficiente para chegar lá e fazer Eu só lembro, são 3 modalidades, né? E daí tu vai ter que juntar elas em algum momento. E às vezes tu já tá com dificuldade numa delas. E é muito diferente tu fazer numa sequência do que tu fazer elas isoladas, né? Totalmente diferente. E o pessoal... E por que vocês acham que o pessoal vai nessa de... Porque se tu não vê tanta gente competindo, não são provas hoje no estado, tem muita gente competindo fora do estado, mas tem um encantamento principalmente pela prova do Iron, né? O que leva isso aí? Que vocês acham que o pessoal não se prepara, faz isso que a gente está falando que seria umas etapas, pula etapa, às vezes não faz uma rústica, não faz uma maratona aquática, não é fazer a prova, mas nunca pedalou, de repente, metade da distância, um pouco mais da distância que seria o recomendado, e se inscreve numa prova e vai na prova. Né? E vai muitas vezes completa, pagando que preço, né?
O que que ele... Mas o que leva? Ou vocês que estão mais, né, lá nesse histórico aí da... Leva o histórico, né? Leva o glamour de ter completado a prova, né? Eu acho que é isso. As pessoas ainda não entenderam que o treinamento pro Ironman é... Porque às vezes o cara faz e larga tudo, né? Que não é o caso que a gente tava... A gente mantém ainda fazendo atividade física, né? É isso que eu ia Mas dizer. justamente por isso, né? Tu precisa entender que esse treinamento para o Ironman é um estilo de vida, né? Tu tem isso aí como... eu nado 4 vezes na semana, pedalo 4 vezes na semana e corro 4 vezes na semana. Esse é minha rotina, né, semanal de atividades físicas. E se o cara fizer isso por 10 anos, é uma coisa. Se fizer isso naquele ano, 1 ano, naquele ano, tá, tu vai estar preparado para a prova, mas, né, mal preparado, porque não dá tempo suficiente de criar todas essas experiências que eu estou te falando. O cara precisa ter saído para freeway ou ter saído para pedalar uma longa distância, aí um dia choveu no meio do caminho, aí o outro dia está muito quente, aí o outro dia está com muito vento. Então tu não criou esse monte de experiências, porque eu já fiz Ironman na chuva, não sei se o Gustavo já fez, né? Então assim, se eu não tivesse pedalado algumas vezes na chuva, eu ia sentir muito mais dificuldade fazendo a prova na chuva. Aquele dia que choveu eu não fui treinar. Né? Entendeu? Então assim, o cara precisa criar casca suficiente para chegar lá na prova e ter muita experiência. E vai fazer toda a diferença. Pode ter certeza que vai fazer toda a diferença tu ter muita experiência. Como é que é uma rotina, Gustavo, de treino do cara do Ironman com família, trabalho, tu toca a empresa de... Mas assim, ó, eu mudei bastante a minha rotina de treinamento, né? Não, mas quando foi lá, só para o pessoal entender, é uma rotina pesada. Os primeiros, o cara sim, fazer... sim, porque hoje tu tá nessa vibe do que o Zé falou. Né? Eu vou administrando. E o cara já tem cancha, mas lá no experiência. Início, não, uma rotina passa pesada. Passa uma semana pro pessoal. Pesada. Eu me lembro tu falando de... É treino diário, de segunda a segunda, não tem descanso, né? Isso no início, né? Quando a gente optou por essa modalidade. O Zé já tinha bastante experiência, eu não, então... Sim, mas faz a rotina igual, né? Fazia a mesma rotina. Então é uma rotina cansativa, né? A família tem que entender, o pessoal da empresa tem que entender. Tu também tem que te adequar aos teus horários, porque todo mundo trabalha, né? Então os horários são geralmente de madrugada, meio-dia, 9 da noite. Então são horários, assim, difíceis também. Perde os encontros de família. O sono já não é mais o mesmo. O churrasco que tu ia final de semana tomar um traguinho, tu acaba nem indo pra te poupar pro domingo, né? Ou vai e não bebe, come, né, uma alimentação mais restrita, ali um pedacinho de carne, um arroz. Então tem tudo isso, né? É uma preparação, não é só o treino, né, Zé? Essa parte também de alimentação é muito importante, né? Tu tem que ter um acompanhamento do nutricionista ou do médico. Testar, né? O que tu vai suplementar. Né? O ideal seria um acompanhamento dos dois. E que a maioria não faz, né? Não. A maioria não tem acompanhamento nenhum. Então, o treinamento exaustivo. Eu me lembro que no início, como é que era? A segunda era corrida. Eu acho que o dia mais tranquilo era a segunda, que era um solto, né? Regenerativo. Aí terça, natação. O domingo é mais pesado. O domingo era o longão de bicicleta, que era 140, 150 quilômetros. Mas geralmente 2 treinos por dia. 2 por dia. 2 treinos por dia. E o longo de domingo no pedal. E segundo o regenerativo, que era uma corrida de 1 hora e pouco, né? Solta. Que é mais light, porque o final de semana normalmente é mais sofrido. Normalmente no sábado tem alguma transição, faz um pedal com uma corrida. Que então, mesmo sendo menor é desgastante. É desgastante, porque né, é um tempo longo, né, de treino. Então e a semana já vem também puxada. Então na sexta era um treino longo de corrida. Né? Então assim... a gente tem um longo de corrida, um longo de ciclismo, esse treino de transição no meio, e aí na segunda dá um refresco ali, dá uma descansada, né? Aí na terça e na quinta já acho que já tem pedal corrida. Então assim, é uma planilha, claro, individualizada, né? Mas precisa ser muito bem adequada para que o que tu pode fazer, né? Eu falo que quando o cara está treinando pro Iron, a tua vida tem que encaixar dentro do treinamento do Iron, porque o Iron te consome tanto tempo
que tu tem que conseguir conciliar isso muito bem. As pessoas que estão contigo precisam entender E comprar o projeto. que tu tá nessa fase, né? Eu falava sempre que quando eu saía para pedalar no domingo, eu não sei se eu vou voltar para o almoço, eu espero voltar para o almoço, mas eu não sei, porque pode dar um problema mecânico, eu estar muito longe e até eu conseguir resolver isso, eu não sei se vai dar tempo de eu voltar. Então, eu espero estar, mas posso não estar. Então, assim, é um ajuste aí que tem que fazer com a família também bem... Então, para o cara começar a fazer o triatlo, o ideal seria fazer algumas provas pequenas de natação e de águas abertas, né? De corrida, alguma rústica, e pedalar com alguém que seja mais experiente ou num grupo que tenha experiência, para começar a ter essa sensação e ver se realmente é isso que a pessoa quer. Treinar as transições, né? Daí começa a fazer 2 modalidades e aí vai evoluindo. Daí entra a questão individual, né? Pode ser que seja 3, 4, 5 meses. Pode ser que seja mais rápido, pode ser que seja mais longo. E o Ironman, eu sempre falo que de um ano para o outro é um bom projeto, né? Menos que isso é um projeto de risco, né? E já tendo feito umas provas menores. Que é o que tu falou, e o Gustavo lembrou aqui no começo, que tu tem um texto sobre a banalização do Ironman. Todo mundo quer fazer. Às vezes decide em 3, 4 meses para fazer. O que deu uma segurada é porque inchou muito as provas, né? Senão, acho que ia estar nessa batida ainda, né? O que diminuiu foi a questão de não conseguir se inscrever mais. Eu como treinador, né? Eu aconselho 2 anos de treino para quem nunca teve experiências, essas experiências que nós estamos falando. Nunca nadou alguma provinha em águas abertas, não correu ainda as distâncias pré-requisitos para isso, e também ainda não está pedalando, não tem nem bike ainda. Ok, vamos falar aí em 2 anos. Daqui até lá tu vai conseguir adquirir casca suficiente para fazer Agora, o cara já correu uma maratona, já nadou provas, ok, de um ano para o outro, né? Pegar aí 10 meses. Aí já é uma avaliação mais individual do caso, né? Mas de forma geral é bem isso aí, né? Então, assim, não adianta querer pular etapas, porque eu, como treinador, não faço. Mas o que eu recomendo procura uma assessoria. Procura uma assessoria esportiva especializada em triatlon. Tem bastante no mercado. Marcelinho é um bom exemplo disso. Baita profissional, tem bons atletas. Daí tu não vai estar sozinho, né? Sabe o que está fazendo. Então, assim, é um baita cara se a gente puder indicar alguém, até indicaria o nome dele. MD? Né? Marcelo Diniz da Costa. Já foi. O que é arroba? Tu que tá... Do Marcelinho? Eu não sei, cara. Porque ele tá no Instagram ou não tá? Ele tem, mas né? Eu acho que é pessoal, não é mais a assessoria. Ele tinha Eu acho que é Marcelo Diniz. Porque nas travessias... MD Multisport, né? MD Multisport é assessoria. Porque o pessoal que nadava comigo lá tá nadando com ele. A Sabrina, o Diego, a Inaile, daí a Sabrina tá convidada para vir aqui também, contar as estripulias dela pelas águas. Natação. Eu acho que tá... Mas acho que ele tem agora um MD Multisport, né? Dá pra procurar essa assessoria. Fica a dica. Dele, Fica a dica, então. Um baita cara aí, um baita profissional. Marcelo Diniz da Costa, né? Marcelo Diniz. Ô, Gustavo, vou lembrar uma frase do teu pai, que depois que tu fez o primeiro triatlo, ele disse que... E falou pro Léo, né? Que quem faz um disso, faz qualquer coisa. Daí o Léo pra ele, mas o que foi? Não, ele foi lá e foi fazer outro. Por que ele não foi fazer qualquer coisa aqui na empresa, na família? Fez um monte de coisa. É mais ou menos isso aí, né? O cara que faz um triatlo abre a cabeça do cara pra um monte de coisa, porque coisas que tu acha que não conseguiria, pro dia a dia, tu vai vendo que tu te organiza. Isso, pra tua vida, né? Pra tua vida, com certeza, né? Mas essa frase é boa, né? Essa frase é boa. Não me lembrava essa frase. Seu Tedeu. Eu uso bastante. Tu usa bastante. Eu falo assim, quem faz, você faz eu acho que o coisa. triatlo te dá muita confiança, né? Eu acho que para qualquer atividade que tu tenha no teu dia a dia, trabalho, família, eu acho que tu fica com uma confiança né, fora do comum. Um Ironman mais ainda, eu acho, né, Zé? Eu acho que te dá uma... Tu traçar paralelos, né, cara, entre o que tu fez no esporte, naquela ocasião, e pra tua vida como um todo, né, é totalmente válido, né? Então, muitas vezes a gente traz o exemplo, assim, pô, cara, eu passei tanta dificuldade, consegui me organizar, consegui concluir essa tarefa, né, para o treinamento,
pô, eu consigo fazer aqui no meu trabalho também, parar um pouquinho, organizar isso aqui e fazer da maneira, né, que tem que ser feita, né? Então, esses paralelos têm que ser traçados toda hora, né, com a vida, para que isso tenha sentido, né? Não sou atleta profissional, sou um cara... A gente usa muito o planejamento quando vai montar um treino, né? E nas indústrias, nas empresas, tem os planejamentos estratégicos, não tem como fugir disso. E às vezes tu quer chegar lá no detalhe e não é o quanto tu executa, né? É que nem o cara que faz e o cara que não faz. Então não adianta. O cara que faz é o grande cara, né? Claro que tem que ter o cara que planeja. E se o cara que planeja é o cara que faz, esse cara é fora da curva. Da curva, é. E o atleta é a mesma coisa, né? Se ele conseguir transferir isso para a vida dele, porque às vezes o cara só consegue fazer a prova, daí a casa dele tá uma bagunça, a vida pessoal dele, a profissional também. E você sabe que eu sou da natação, até hoje a gente vai no MASC, que eu falo, às vezes a dificuldade para te treinar, daí o cara quer comparar coisas que não estão comparáveis, né? Não. E a natação é muito justo, né? 1/100, perdi e ganhei. Mas tu ter 3 horas do teu dia para treinar e tu não ter 3 horas do teu dia para treinar, os momentos de treino de alto nível já foram, né? Já. Hoje o Master é um encontro. Tem gente que eu só encontro indo numa competição de Master. Então, assim, essa parte festiva, social, tu encontrar grandes amigos que teve uma época de competição, mas hoje tu quer encontrar um parceiro teu, que às vezes é de outra época. E a mesma coisa leva para isso, né? Pô, tu planejar 1 ano ou 2 anos para fazer uma prova. Não executou 100%, mas executar 80%, então, assim, 70%, ó, Carlos, pô, tu tá muito além acima das da média. as etapas importantes que o Zé colocou, também uma que é essencial é a etapa da vida, né? Se tu não tá bem no teu relacionamento, se tu não tá bem no trabalho, esquece, dá um tempo. Não entra. Não vai como uma fuga, né? Não Que só vai pro piorar. teatro. Cara, tu vai te afundar. Tu não vai treinar direito. Tu vai te lesionar. Aí, em vez de tu ter confiança, aí tu afunda. Então, tu tem que estar com a cabeça, tu tem que estar muito bem em todos os ambientes. E a outra parte vai piorar com certeza, né? Com certeza. Teu relacionamento vai piorar, tu vai estar mais ausente. O trabalho vai piorar, vai tudo por água abaixo. Eu lembro, falando dos filhos, né? Tem fase da vida que o Link te acompanhou, nós estávamos lá junto, a Vitória, que a minha filha, a Vitória é afilhada do Zé. É legal, né? Poder participar, tem momentos que não dá, mas aquilo, seu objetivo para ti numa prova também não dá, mas que faz a diferença estar junto, ter uma turma, tu conseguir te preparar bem e tudo. Então é isso aí, o cara tem que fazer uma boa análise geral, né? Bem alinhado, né? Com trabalho, família e atividade esportiva, né? Então, essas 3... E inverter, né? Às vezes o teu objetivo... Que é o que o Zé falou, não é mais profissional. Não, né? claro. Nunca foi, né? Não. Mas tu ter uma visão profissional de uma coisa que não é... Eu acho que a corrida tá mais que o triatlo nessa, assim, de achar que é profissional um atleta amador que não ia nem ranquear no estadual, mas acha que vai viver daquilo ali, vai fazer... E por isso que eu perguntei, por que o triatlo... Será que não... Aparecer que eu tô fazendo 3 coisas... Que eu sempre brinco também, né? É o esporte ideal pro balaqueiro, né? O cara pode ser balaqueiro em 3 provas, né? Então, isso tem muito, né, cara? Então, tem muito equipamento, tem muito detalhe. Mas tem balaqueiro. É o esporte que é... E tem balaqueiro. Tem muito equipamento, tem muito balaqueiro. Melhor tênis, melhor bicicleta, melhor roupa, tá? E aí, não completei. Não deu. Melhor videozinho no... Melhor óculos. Melhor mídia social. No Instagram tá pago. Instagram, mais alto gabarito. Mas essas coisas são interessantes, né, cara? Tem cara que não tá, a gente sabe que não tá nesse momento e continua na função e a gente vê que o cara só vai para trás, né? E isso que tu falou é totalmente verdadeiro, né, cara? Se a tua vida toda não tá encaixada, não adianta tu querer botar o treino no meio, porque não vai conseguir. Com certeza só vai atrapalhar. Vamos encaminhar o final aí, gurizada. Deixei aqui o Fodax, Gustavo. O que te levou? Explica o que é essa prova. O nosso amigo Charles PR fez também, tá convidado para vir aí falar das maluquices dele, que era das corridas de trilha. O Fodax foi um vídeo, mas ele fez, em 2019. Né? O Charles fez. O Charles e o André Senna, eu acho que também fez a prova. Um ano antes que tu fez, ou 2 anos? Né? Eu agora não sei, Carlão. Mas é a mesma prova, né? É que ele parou, né? Em função da pandemia, acho que 2 anos.
Mas é a mesma prova no A mesmo mesma local. prova, é no mesmo local. Explica o que é pro pessoal aí. Acho que em 2019 eu vi um vídeo sobre a prova e foi o que me levou a retornar aos treinamentos, né? Final de 2019. Aí veio a pandemia. Que nem tem o comecei Ironman e o treinamento. Fodax, meio o nome da prova, né? Pro pessoal que não tá Fodax Man acostumado. é a mesma distância do Ironman, só que é uma prova de triatlo extremo, né? São 4 km de natação, o Ironman são 3.800, é 200 metros a mais. E vem as dificuldades. Tu nada no escuro, de madrugada, a largada é às 4 da manhã. Né? Então, Zé já não ia, assim, naquele dia lá, cara, nublou tu ele vai quase... com uma lanterninha na cabeça, que nem a tu prova vai noturna de atrás das Garopaba. boinhas que estão piscando e vai, segue o baile. Então, essa já é uma grande dificuldade, né? E temperatura E o da água? pavor bate Temperatura na da madrugada. Não, água é verão, 21, 22 graus. Não, 22 graus, 23. Não, é tranquilo. É na barragem de São Bento. É uma prova que inicia em Nova Veneza. Muito bonito lá, né? É, bem bacana. Tu foi lá, Zé? Fui lá. Foi lá? Não fui Aí na tu prova, nada- mas já tinha... Nada conhecido. 4 km numa barragem, a barragem de São Bento. Depois tu pedala 180, aí sobe a Serra do Rio do Rastro e termina em Urubici, onde Bah. tem a maratona de 42 e termina no Morro da Igreja. Só que o ano passado, em função das tempestades que ocorreram em Santa Catarina, houveram deslizamentos de terra, então a gente não fez o percurso original. Eles fizeram uma edição especial e em uma semana eles mudaram totalmente a prova. Então, e é uma prova que... Isso é a que prova pou- a gente faltou falar. O Ironman dá pra fazer quanto tempo? Depois faz o do Fodax, quanto tempo de prova? É uma prova média. O Ironman, eu acho que o meu melhor Ironman foi 10 horas. Não, geral, 30, de o quê? prova. De tempo É, que um atleta É, leva? no masculino. É muito difícil de ter No- essa avaliação. não, a Elite tá Ironman- fazendo pra quanto? Elite? A Elite tá fazendo pra 7 horas. Então, pro pessoal ter uma noção. Ah, tá. E o E cara o que Fodax, chega... 11 não, e o pico. cara que chega... Qual é o corte? É 18 horas? 20? 17 horas. 17? Só pro pessoal ter uma noção. E o Fodax? O Fodax, eu acho que o Minute é o último campeão da prova, que é de O Porto Thiaguinho? Alegre, né? O Thiaguinho, acho que foi 11 horas, alguma coisa, se eu não me engano. Já dá uma boa diferença, né, meu? Dá uma boa O diferença. Thiaguinho é cara que deve fazer pra 8 Não, horas. sei, isso que eu tô- coisa ah, no Iron. Então, 11 horas e o corte vai a E 20 horas. é que o corte tem em todas as etapas ali, né? Como o Ironman também tem, né? Mas o sim. Fodax, ele é mais segmentado. Se tu não chega num determinado momento da corrida, por exemplo, 20 km, Porque já sai. tu já não pode subir o morro, tu tem que ir por um outro trajeto, né? Mas eu não peguei essa prova original. Eu fiz uma prova, foi uma edição feita assim de última hora e eles dificultaram a prova. Piorou? Piorou. É uma prova que ninguém vai, né, Carlão? São 100 inscritos no máximo, porque toda a logística Antes era da só prova... convidados, né? Depois fica o outro corte, né? Isso, foi a Che, sétima olhava o teu edição histórico, o teu também, né? Isso, Tem que ter isso. feito pelo ainda menos tem, um- ainda tem esse aspecto de seleção, ainda eles fazem. Mas... Aí tu falou que era amigo do Zé, te lembra? Ah, né, já foi, né? Vai, volta. Ah, tu tá retomando amigo do Zé. Entra aí. Mas é uma prova que ninguém quer fazer, é uma prova extrema, né? O calor é infernal e são 100 vagas, em função de logística, eles não conseguem colocar um número maior de atletas na prova, né? Tu tem que ter acompanhamento, tem que ter um carro. Obrigatório. Obrigatório, tu tem que ter um staff para te acompanhar. E... Bom, o que eu ia dizer? A em prova relação não tem da- estrutura, né? Quem tem que dar Não. Tu A tem que ter um estrutura GPS, é tu que faz a prova. Eles te dão, ó, o caminho é esse aqui, ó. Pega o GPS e te vira. Ah, não chega Não lá tem na curva sinalização. tal, dobra Não, à não. direita. Tem, de repente, ali na bike, 90 km, tem um carinha parado ali da organização, mas é tu que tem que seguir o trajeto. É que nessas provas de corrida de aventura, né, que eles te Entendi. dão Tu faz a um navegação. mapa e tu faz a navegação, a mesma coisa. Então essa é uma outra dificuldade extrema da prova. E nessa prova teve esse aspecto... É um desgaste muito maior da parte mental, né? Bah, Ah, total. e tá pensando o tempo todo. Né? E é uma prova de 100 atletas, tá? Essa prova aqui, do ano passado, tiveram 50 inscritos, acho. 50 e alguma coisa. E desses 50 É que e 50 picos, sabiam que iam mudar a prova. Os 55. 50 que não sabiam foram. Não, né? e quando mudou 2, 3 dias antes da prova ali, Caiu mais? caiu mais. Eu não sabia. 10 desistiram ali. Ah, não vou, não vai ser a prova original, papapá. E a maioria já tinha feito a prova, né? São poucos marinheiros de primeira viagem. A maioria que tá lá já fez Tu a era um prova. deles. Eu era um deles. Eu acho que tinha uma meia dúzia ali, tá? E desses 10 saíram fora. Então se tornou de 50 e pico, 40 e picos. E terminaram, eu acho que 30. E o que Muita dificultou? gente não Gustavo? termina a prova, né? O que piorou? Olha, acho que a natação é a parte mais tranquila, porque eu já sou da água, né? Eu vim de águas abertas, então é a parte que eu tive menos dificuldade, mas o pedal é muito pesado. São 2.600 metros de altimetria acumulada
E é um calor infernal. A gente pegou uma prova num calor de 40 graus. E como eles mudaram o trajeto, a gente não subiu o Rio do Rastro, que é a parte onde tem maior altimetria na prova original. Que dá uma aliviada. Que dá uns 1.400 de altimetria só no Rio do Rastro. É pesado. Eu já subi de bicicleta no meio Fodax que eu fiz para me preparar para o Fodax. É pesado. Mas quando tu chega no Com topo... o Júlio no apoio. Isso. O Júlio foi correndo do lado. Essa é uma preparação forte. Quando tu chega no topo do Rio do Rastro, tu vai até Urubici. Então a temperatura cai bastante. Então ameniza. Né? Aquele calorão tu já não tem mais. Então tu vai embora. É um tobogazinho difícil, bem difícil para quem já fez. Eu não fiz. E tu termina lá em Urubici. Essa nossa não. A gente ia até o início da Serra do Rio do Rastro, descia, subia um outro morro. O caminho dos padres ali, a Via Sacra que eles chamam, cara, é infernal. Várias subidinhas para matar o cara. Infernal. Então, eles aumentaram um pouco o trajeto da bike também, foram 185, acho, de bike. A natação se manteve os 4, aumentaram a bike e a maratona foi uma ultra de 47. De 42 eles tocaram 47, com uma altimetria de 1.000 também, 1.000 e pouquinho. E aí tu já tá acabado, né? E aquele calor pesando, então tem que se hidratar muito. O teu staff tem que estar alinhado contigo, né? Na parte de hidratação, de alimentação. Sim, tu tem que fazer um checklist antes, ó, cada 40 minutos eu vou te dar um gelzinho, vou parar. O cara tem que estar ligado, ele tem que te acompanhar. Sim, o cara vai cansando, full time, nem tem que E o acompanhante também tem que comer, né? Tem que se hidratar, porque senão a cabeça não funciona. E ele é tão importante quanto tu, porque ele é o teu GPS, né? Eu me perdi no momento da prova, que, onde é que eu tô? Daqui a pouco veio o carro, ó, velho. Volta, tu tá errado, te perdeu, tá, vambora. Então tem toda essa dificuldade. Mas valeu a pena. Não tem sinal do celular também, né? Não consegue te comunicar. Vamos fazer outro. E tem outra limitação que são determinados momentos, pontos da prova, tu não pode ter a ajuda do teu staff. E geralmente são os momentos mais difíceis. Subida de lomba, cara, aí, sei lá, fura um pneu, sei o que e tal, tá sozinho. Um companheiro que tá participando pode te ajudar, pode parar. Isso aconteceu comigo nessa. O cara da prova. O Isaú, um atleta lá de Cuiabá, um abraço pro Isaú aí, depois eu vou mandar para ele o programa aqui. A gente estava subindo, ele estava na minha frente na prova, eu cheguei nele e disse, cara, eu não aguento mais. Eu tô desidratado. E o cara pega a minha garrafa. Dei minha garrafa para ele. Era uma parte onde não podia o auxílio do staff. Era uns 10 quilômetros da parte da bicicleta que não podia o auxílio. E eu tava bem. Eu digo, pega a mim e vai. Ele, valeu. E se tocou. Uns 15 quilômetros para frente, tava ele no chão, deitado, desmaiado, ambulância, desidratou, caiu. Aí, sei lá, se perdeu o controle. Ele disse que chegou a desmaiar. Ele não lembra muito bem como é que foi. Mas desidratou. E aí não conseguiu terminar a prova, mas um baita atleta, e acostumado com calor lá em Cuiabá, ele tem aquelas provas lá. Mas é que é muito rápido, né? É muito rápido. E o nosso calor aqui é diferente lá de cima também, né? É uma prova extrema com uma temperatura alta. Só que é uma prova que tu tem que ter uma preparação, tu tem que ter cancha já, né? De provas, e é uma prova, cara, 70% cabeça. Óbvio, tu tem que ter a preparação toda. Mas é a cabeça. Uma competição normalmente é isso, né? Tu tem que estar com a cabeça 100%, porque em vários momentos tu pensa em parar. A cabeça tem que estar muito forte, né? Eu ali faltando uns 40 quilômetros do pedal, eu não aguentava mais o calor, e isso que o meu staff largava toda hora. Um abraço aí pro Jorjão lá. Jorge. E o Belisário, que também me acompanhou. Dois grandes atletas. Fez o terapeuta no apoio e o Jorge da bicicleta lá. O cara para me ajudar na parte de lesão. Tá treinando o crossfit, tá lá na Geração Água agora, com as provas de natação, tá nadando lá. Que é um baita atleta de crossfit e o outro um baita ciclista, né? Que é o Jorge. Um abraço pros dois aí que me ajudaram. Porra, sem os dois eu acho que não teria terminado. E aí... Que mais relação à prova, Carlão? Acho que é isso, cara. Não, mas o desafio é esse. E vai voltar? Vai fazer outro? Sim, esse ano vamos para Patagônia. O último tema é as próximas provas. Vai fazer... Cara, foi assim, ó. Tu faz uma prova dessa, qualquer prova de triatlo, Ironman, Fodax, mesmo que seja, tu volta, né? Tu quer mais. Tu quer outra coisa, né? Cara, tu quer mais. Tu quer... vou fazer o Fodax, se der, eu terminei. Não, o cara quer mais. E tu vai. Esse eu acho que é um diferencial do triatlo, né, Zé? Porque tu quer buscar sempre distâncias distintas. Ou provas diferentes, né? Ou provas diferentes. Tu inicia no sprint, eu quero o meio, eu quero o Iron, eu quero... Cara,
eu não tenho mais vontade de fazer Ironman. Eu quero fazer prova extrema, sabe? Me deu uma virada de chave, assim, não, Ironman não é mais minha prova agora é triatlo extremo. Parece que eu me encontrei em outra modalidade, dentro do mesmo segmento Isso te motiva, o outro não te motiva. É que tem que ter a motivação, senão o cara não sai de exatamente, casa. tem que ter a motivação. Cada um vai buscando suas motivações, né, cara? Dentro Isso é importante. E aí agora a preparação é para o Patagon. O Patagon é uma prova na Patagônia, no Chile, do lado do Chile. Também semelhante às distâncias do Ironman, do Fodaxman, né? 4 de natação, 180 de pedal, 42 correndo. E as mesmas dificuldades extremas, só que lá é o frio, né? Tu nada numa bacia nos fiordes lá chilenos, nos Andes, a 10 graus, que é frio, é desconfortável. Cara, é um inferno. Pedala também com altimetria de 2.500, 2.600, sobe morro e também corre 42, subindo montanha. Mas vamos lá, né? Quando é que é? 10 de dezembro. Tá aí, então. 10 de dezembro. E tá com a planilha tá em dia? Não, aí que tá. Essa é a minha mudança de treinamento que a gente vinha falando antes, né? Tu chega num determinado momento da vida já que tu já te conhece e tal, e o próprio treinador já conhece o cara. Eu voltei para fazer essas provas com essa limitação. Ó, eu só quero treinar de segunda a sábado no máximo, e uma modalidade por dia. Posso? Pode. Tá. Até com vocês eu iniciei, né? Sim, pode, sim, vocês já me conheciam, né? Sim. Tá, vai. Dá para fazer. E foi aí que eu encaixei. Agora, na Patagônia, eu não treino final de semana. Segunda a sexta. Segunda a sexta. Tá bom. Eu nado um dia, pedalo 2 e corro 2. Essa é a minha planilha do Mas tem estudos, né? O cara vai evoluindo e dá para diminuir a carga e o resultado... Mas isso não é para iniciante. Não, isso aí... Não. Tu já tem que ter uma estrada aí para suportar. É isso aí. E o objetivo é terminar a prova, que nem a gente estava falando no momento, né? Qual é o meu objetivo? É terminar. Eu não quero chegar em primeiro, segundo, terceiro. Eu quero terminar, chegar bem. E chegar bem. Não é só o terminar, né, Zé? Terminar chegando bem, chegar né? bem, Esse é o saudável, né, cara? Esse é o... E tu, Zé, qual é o objetivo? Mais... O meu objetivo Vamos sempre chegar nos 10, Ironman. É tentar voltar aí para completar os 10. E aí eu não sei o que eu faço depois disso. Primeiro objetivo é tentar fazer esses 10 aí. Vamos ver se o joelho aguenta, vamos ver como é que eu consigo lidar com isso, né? Mas é um próximo objetivo aí que eu tracei aí e que acho que é atingível. Mas preciso voltar a treinar primeiro para ver como o meu corpo vai se adaptar a isso. E se for positivo, a gente vai até o 10º lá. Espero que vocês estejam. Vamos lá. Espero que vocês estejam lá para assistir esses mais 2 feitos aí. Vamos lá. Então tá, acho que foi bom o esclarecimento aí, porque a gente vai vendo quanto detalhe dentro de uma modalidade, né? E hoje ela é corriqueira. Lá na escola a gente tem um monte de gente que está participando de triatlo. A gente fala algumas coisas muito simples, que nem tu falou ali, bater um papo. Nós conversamos várias vezes ali na recepção da escola. Quando o Gustavo voltou a nadar, ainda nem tinha esses objetivos de prova, né? E aí tu vai vendo o que envolve, o que faz e que tem algumas formas de ajudar, algumas etapas a serem cumpridas, né? Eu acho que a gente, além do bom papo aí, das risadas que a gente deu, a gente conseguiu informar o pessoal aí de uma modalidade que cresce muito aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, né? Verdade. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter vindo, tá? Paguei aquele convite de vocês, tá sempre aberto aí, sempre bom papo. Ah, o Gustavo com essa voz de locutor aí, de cantor de banda de rock aí, nós ficamos ruins aí, Zé. Guitarrista de primeira. O cabelinho era de guitarrista. O cabelinho era bom. Tá, pessoal, obrigado pelo convite. Valeu. Valeu. Até uma próxima. Valeu. Um abraço. Tchau. Valeu.